O salto alto de 15 centímetros escorregou no mármore polido, e Laura sentiu o coração disparar, quando quase tropeçou diante de 300 convidados, no salão principal da mansão familiar. O vestido de grife pesava como uma armadura, e os olhares curiosos dos empresários e socialites pareciam atravessá-la como raios laser. Sorria. Querida, murmurou sua mãe, Helena, ajeitando discretamente o colar de diamantes no pescoço da filha. Você representa nossa família esta noite. Laura forçou um sorriso perfeito, aquele que havia praticado no espelho desde os 12 anos, mas por dentro sentia uma revolta crescente, queimando em seu peito aos 22 anos. Laura Mendonça havia passado a vida inteira sendo moldada para ser a herdeira perfeita do império empresarial da família. Aulas de etiqueta desde os 5 anos, 13 idiomas fluentes, formação em administração na universidade mais prestigiosa do país, e uma agenda social que não lhe pertencia. Cada movimento era calculado, cada palavra pesada, cada relacionamento estratégico. Naquela noite, enquanto fingia interesse na conversa sobre fusões empresariais e investimentos no mercado asiático, uma certeza cristalina tomou forma em sua mente. Ela não conseguia mais viver aquela farsa. Pai, preciso conversar com você, disse Laura no dia seguinte, encontrando Eduardo Mendonça em seu escritório revestido de mogno e couro. O homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante levantou os olhos dos documentos com uma expressão de leve impaciência. É sobre meu futuro na empresa. Quero um tempo para pensar. Eduardo franziu a testa, removendo os óculos de leitura. Pensar em quê? Laura? Você tem tudo que uma jovem da sua idade poderia desejar. Posição, prestígio, segurança financeira. Laura respirou fundo, sentindo as palavras lutarem para sair de sua garganta. Talvez seja exatamente isso o problema. Pai, eu não sei quem eu realmente sou longe de tudo isso. A discussão que se seguiu ecoou pelas paredes da mansão. Helena tentou mediar, lembrando Laura dos compromissos sociais e das expectativas familiares. Uma moça da sua posição não pode simplesmente desaparecer, querida. Temos responsabilidades. Mas Laura já havia tomado sua decisão. Naquela mesma semana, usando uma pequena parte de sua herança que havia herdado da avó materna, alugou um apartamento simples no centro da cidade, longe dos bairros nobres onde era conhecida. Comprou roupas básicas, tingiu o cabelo de castanho escuro e se inscreveu como aluna transferida no curso de pedagogia de uma universidade pública. O primeiro dia de aula foi um choque de realidade que Laura jamais esqueceria. O ônibus lotado, o cheiro de suor misturado ao perfume barato, as conversas altas sobre contas para pagar e empregos de meio período. Ela observava tudo com fascínio e desconforto, percebendo como havia vivido em uma bolha dourada por toda a vida. A universidade era um mundo completamente diferente. Corredores cheios de pichações coloridas, cartazes de eventos culturais, estudantes carregando livros gastos e mochilas remendadas. Laura, agora chamando-se apenas de Laura Silva. Em seus documentos acadêmicos, sentia-se como uma exploradora em território desconhecido. Na primeira semana, quase desistiu 3 vezes. A fila do restaurante universitário, onde precisava esperar 40 minutos por um prato simples de arroz e feijão, testava sua paciência. Os colegas falavam de problemas que ela nunca havia imaginado. Boletos em atraso, trabalhos noturnos. Para custear os estudos, famílias dependendo de suas futuras formações. Laura escutava tudo em silêncio, fingindo entender referências que não conhecia e concordando com reclamações sobre uma realidade que estava descobrindo pela primeira vez. Foi durante uma aula sobre metodologias de ensino que ela ouviu pela primeira vez. Rafael Oliveira estava sentado na terceira fileira, fazendo anotações intensas em um caderno já pela metade. Tinha cabelos castanhos desalinhados, uma camiseta simples e desbotada, e óculos de armação simples que emolduravam, olhos castanhos cheios de determinação. Quando a professora perguntou sobre desigualdades educacionais no Brasil, Rafael levantou a mão e começou a falar com uma paixão que fez Laura esquecer de respirar por alguns segundos. A educação é a única ferramenta real de transformação social que temos, disse ele, sua voz carregada de convicção. Cada criança que conseguimos tirar da ignorância é um adulto que pode mudar sua família, sua comunidade, talvez até o país. Mas isso só acontece se oferecermos educação de qualidade para todos.
não apenas para quem pode pagar por ela. Laura sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração e culpa, que não sabia como nomear. Nunca havia pensado na educação como ferramenta de mudança social. Para ela, sempre fora apenas mais uma etapa obrigatória em sua formação de herdeira após a aula. Laura observou Rafael conversando animadamente com alguns colegas sobre um projeto voluntário de reforço escolar em uma comunidade carente. Ela se aproximou timidamente, fingindo organizar seus materiais para ouvir melhor a conversa. Precisamos de mais voluntários, dizia Rafael para uma colega de cabelos cacheados. As crianças estão empolgadas, mas temos poucos professores para atender toda a demanda. Laura sentiu um impulso inexplicável e, antes que pudesse se arrepender, aproximou-se do grupo. Desculpe interromper, mas ouvi vocês falando sobre o projeto. Eu gostaria de ajudar, se possível. Rafael olhou para ela com surpresa e curiosidade. Você é a Laura Silva, da turma da manhã, não é? Sou o Rafael. Ele estendeu a mão com um sorriso genuíno, que fez Laura sentir uma quentura estranha no estômago. Que bom que quer participar. Sempre precisamos de pessoas dispostas a fazer a diferença. Laura apertou a mão dele, notando as marcas de calos, que denunciavam trabalho manual, e sentiu uma pontada de insegurança ao pensar em suas próprias mãos macias, que nunca haviam conhecido trabalho pesado. O projeto acontecia aos sábados, em uma escola municipal da periferia. Laura chegou no primeiro dia usando jeans simples e uma blusa básica, tentando parecer natural, mas sentindo-se como uma atriz interpretando um papel. A escola era bem diferente das instituições educacionais que conhecia. Paredes descascadas, carteiras riscadas, quadros com rachaduras. Mas havia algo especial no ar, uma energia positiva que ela não conseguia explicar. As crianças correram ao encontro dos voluntários com sorrisos enormes e abraços apertados, e Laura sentiu o coração acelerar de uma forma completamente nova. Esta é a Laura, pessoal, disse Rafael, apresentando-a para a turma de cerca de 15 crianças entre 7 e 12 anos. Ela vai ajudar vocês com as lições de casa e as dúvidas que tiverem. Uma menina de olhos enormes e cabelos trançados correu até Laura e abraçou suas pernas. Tia Laura, você vai me ensinar a ler melhor? Eu quero muito saber ler como a minha irmã mais velha. Laura sentiu os olhos marejarem e se agachou para ficar na altura da menina. Claro que sim. Como é seu nome? Eu sou a Giovanna, mas todo mundo me chama de Di. Durante as primeiras semanas no projeto, Laura descobriu um lado de si mesma que desconhecia completamente. Tinha paciência infinita com as crianças, criatividade para explicar conceitos difíceis de forma simples, e uma alegria genuína em ver o progresso de cada uma delas. Rafael observava seu trabalho com admiração crescente. Você tem um dom natural para ensinar, disse ele certa tarde, enquanto organizavam os materiais após uma sessão particularmente produtiva. As crianças adoram você. A Giovanna não para de falar sobre as aulas da tia Laura. Laura sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas também um aperto no peito. Cada momento de felicidade no projeto era acompanhado pela culpa de estar vivendo uma mentira. Quando Rafael falava sobre suas dificuldades financeiras para comprar livros ou sobre como precisava trabalhar à noite em um restaurante para pagar a faculdade, ela se sentia uma impostora. Como podia estar ali, fingindo entender suas lutas, quando tinha milhões guardados em contas bancárias que nem usava? A amizade entre eles floresceu naturalmente. Rafael tinha o hábito de chegar cedo à universidade e sentar no banco debaixo da árvore de ipê para revisar suas anotações. Laura começou a chegar mais cedo também, e logo estavam tomando café juntos todas as manhãs na cantina da universidade. Ele falava sobre seus sonhos de abrir uma escola comunitária em seu bairro natal, sobre como queria usar a educação para quebrar o ciclo de pobreza em sua família. Laura o escutava fascinada, percebendo como seus próprios problemas pareciam pequenos diante da determinação e dos ideais de Rafael. Minha mãe sempre dizia que ou nasceu para alguma coisa grande, contou Rafael durante um desses cafés matinais. Ela limpa a casa desde os 15 anos para sustentar a família, nunca teve chance de estudar. Quando consegui entrar na universidade, ela chorou tanto que eu pensei que havia acontecido alguma tragédia. Ele riu, mas Laura podia ver a emoção em seus olhos. Agora ela conta para todo mundo no bairro que o filho dela vai ser professor universitário. Às vezes sinto uma pressão enorme, sabe?
como se carregasse os sonhos de toda a minha família nas costas. Laura sentiu vontade de contar sobre suas próprias pressões familiares, sobre como entendia o peso das expectativas, mas as palavras morriam em sua garganta. Como explicar que sua pressão era ter que gerir milhões e comparecer a jantares chiques, enquanto a dele era conseguir dinheiro para o transporte até a universidade? Você vai conseguir, Rafael, disse ela finalmente, tocando suavemente sua mão sobre a mesa. Eu vejo a paixão com que você fala sobre educação, a forma como as crianças respondem ao seu ensino. Você nasceu para isso mesmo. O toque das mãos dele sobre a mesa durou alguns segundos a mais do que seria necessário para um gesto de amizade, e Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Rafael também pareceu perceber, porque retirou a mão devagar, com as bochechas ligeiramente coradas. Obrigado por acreditar em mim, Laura. Às vezes é difícil manter a fé quando tudo parece tão complicado. Laura queria dizer que acreditava nele mais do que em qualquer pessoa que já havia conhecido, que sua determinação e bondade a inspiravam todos os dias, mas se limitou a sorrir e murmurar. Sempre. Os sentimentos de Laura se aprofundavam a cada dia que passava. Rafael tinha uma forma única de ver o mundo, sempre procurando soluções ao invés de apenas reclamar dos problemas. Quando soube que uma das crianças do projeto estava com dificuldades em matemática, passou 2 finais de semana criando jogos educativos com materiais reciclados. Quando a escola, onde faziam o trabalho voluntário, passou por dificuldades orçamentárias, Rafael organizou uma campanha de arrecadação de livros usados que resultou em uma pequena biblioteca para a comunidade. Laura se pegava observando Rafael durante as aulas, admirando a forma como ele participava dos debates com inteligência e respeito. Mesmo quando discordava dos colegas, ele nunca fazia ninguém se sentir inferior por ter opiniões diferentes, sempre procurava pontos em comum ao invés de enfatizar as diferenças. Era completamente diferente dos homens que conhecera em seu círculo social, onde as conversas giravam em torno de dinheiro, poder e status. Rafael falava sobre livros que havia lido na biblioteca pública, sobre filmes que assistia na televisão, sobre seus planos de transformar a educação no país. Uma tarde, depois de uma sessão particularmente emocionante no projeto, onde conseguiram ajudar 3 crianças a superar suas dificuldades de leitura, Rafael e Laura decidiram caminhar juntos até o ponto de ônibus. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, e Laura sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Você mudou muito desde que chegou aqui, disse Rafael de repente, parando de andar e olhando diretamente para ela no primeiro dia. Você parecia meio perdida, como se não soubesse bem por que estava ali. Agora vejo que você realmente se importa com as crianças, com o projeto, com tudo isso. Laura sentiu o coração acelerar. Talvez eu estivesse perdida mesmo, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto para descobrir quem realmente somos. Rafael assentiu pensativo. É exatamente isso. Eu cresci achando que minha vida seria igual à dos meus pais, que não havia outras possibilidades. A universidade me mostrou que posso ser muito mais do que as circunstâncias da minha infância determinaram. E você? O que te trouxe para cá? A pergunta que Laura mais temia havia finalmente chegado. Por um momento, ela considerou contar a verdade, falar sobre a mansão, os diamantes, as pressões de ser uma herdeira. Mas olhou para Rafael, viu a admiração sincera em seus olhos, e não conseguiu arriscar perdê-la. Eu estava numa vida que não era minha, disse ela, o que tecnicamente era verdade. Minha família tinha expectativas que não combinavam com o que eu realmente queria. Então decidi recomeçar, buscar meu próprio caminho. Rafael sorriu com compreensão. Às vezes a coragem de recomeçar é a coisa mais difícil e mais necessária que podemos fazer. Naquela noite, Laura voltou para seu apartamento simples, com o coração cheio e a mente confusa. Estava apaixonada por Rafael, isso era inegável. Mas como poderia construir uma relação baseada em uma mentira tão grande? Ela se olhou no espelho do banheiro pequeno e viu uma pessoa que mal reconhecia, sem maquiagem profissional, com roupas simples, cabelos naturais. Paradoxalmente, nunca havia se sentido mais bonita, mais verdadeira. O amor por Rafael estava mudando não apenas seus sentimentos, mas sua própria identidade.
As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional para Laura. Durante o dia, vivia momentos de pura felicidade ao lado de Rafael e das crianças do projeto. Ele começou a chamá-la para estudar juntos na biblioteca, onde dividiam livros e anotações, suas mãos se tocando acidentalmente enquanto folheavam páginas. Ela descobriu que Rafael era ainda mais impressionante de perto. Tinha lido mais clássicos da literatura do que ela, apesar de não ter tido acesso a uma educação privilegiada, e suas reflexões sobre pedagogia e sociedade eram profundas e originais. Mas as noites eram difíceis. Laura recebia ligações constantes de seus pais, pressionando a voltar para casa. Laura já brincou o suficiente dessa vida de estudante universitária, dizia Helena com voz impaciente. Seu pai precisa de você na empresa, temos clientes importantes perguntando por você. Eduardo era mais direto. Você tem responsabilidades, Laura. Não pode simplesmente fugir delas para sempre. Esta fase rebelde precisa acabar. Laura desligava o telefone com o estômago embrulhado, sabendo que cada dia que passava tornava mais difícil voltar à vida anterior, mas também mais complicado manter a farsa atual. A situação se complicou quando Rafael começou a apresentá-la a seus amigos mais próximos da universidade. Marina, uma jovem de cabelos cacheados e personalidade forte, estudava serviço social e tinha um olhar aguçado para detalhes. Você é diferente das outras meninas do curso, disse ela para Laura durante um encontro no centro acadêmico. Tem algo na sua postura, na forma como você fala. Parece que veio de um ambiente mais refinado. Laura forçou uma risada nervosa. Talvez seja, porque minha família sempre valorizou a educação. Mentiu, sentindo-se péssima por enganar pessoas que estavam se tornando suas amigas. Carlos, outro amigo próximo de Rafael, estudava história e tinha opiniões fortes sobre desigualdade social. Durante uma discussão acalorada sobre o sistema educacional brasileiro, ele disse: "O problema é que quem tem dinheiro nunca entende realmente as dificuldades de quem não tem. Eles vivem em mundos completamente separados." Laura sentiu como se ele estivesse falando diretamente para ela, e teve que se esforçar para manter a expressão neutra. "Você tem razão", murmurou, odiando-se pela hipocrisia, mas incapaz de revelar a verdade. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa de maio. Eles estavam sozinhos na escola do projeto, organizando os materiais após uma sessão que havia sido cancelada devido ao mau tempo. Rafael estava contando uma história engraçada sobre uma das crianças, quando tropeçou numa pilha de livros e quase caiu. Laura instintivamente o segurou pelo braço, e de repente estavam muito próximos, olhando um para o outro em silêncio. O ar entre eles parecia eletrizado, carregado de todos os sentimentos não ditos que vinham crescendo há meses. "Laura", murmurou Rafael, sua voz mais rouca do que o normal. "Eu." Ela colocou o dedo indicador sobre os lábios dele, interrompendo as palavras que ele ia dizer. "Eu também", sussurrou ela, e foi tudo o que precisaram. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando um território desconhecido. Depois se aprofundou, carregado de toda a paixão e carinho que haviam sido contidos por tanto tempo. Laura sentiu como se estivesse voando e afundando ao mesmo tempo, perdida na sensação dos lábios de Rafael contra os seus, no calor de seus braços ao redor de sua cintura. Quando se separaram, ficaram em silêncio por alguns momentos, tentando processar o que havia acontecido. "Estava querendo fazer isso há semanas", confessou Rafael, tocando gentilmente o rosto de Laura. "Mas não tinha certeza se você sentia o mesmo." Laura sorriu, sentindo lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. "Eu também estava", disse ela. "Você é a pessoa mais incrível que já conheci, Rafael." Ele riu baixinho, beijando sua testa com ternura. "Você é que é incrível, Laura Silva. Inteligente, dedicada, carinhosa e linda demais para o meu próprio bem." O relacionamento deles floresceu rapidamente depois disso. Rafael era o namorado mais atencioso e carinhoso que Laura poderia imaginar. Ele aparecia na universidade com flores do campo que colhia no caminho, escrevia bilhetinhos românticos em guardanapos da cantina, inventava desculpas para ficar mais tempo com ela após as aulas. Laura se sentia como uma adolescente apaixonada. Pela primeira vez,
descobrindo sensações e sentimentos que sua vida anterior de compromissos sociais e relacionamentos estratégicos nunca havia proporcionado. Mas a culpa também crescia proporcionalmente à felicidade. Rafael falava sobre seus planos futuros como se ela fosse uma parte natural deles, descrevia a casa simples que queria construir para eles depois de formados. Sonhava com os filhos que teriam e como os educariam com valores sólidos. Você é tão diferente das outras pessoas que conheço, dizia ele, beijando suas mãos durante um de seus encontros na biblioteca. Você se importa com as coisas certas, não liga para frivolidades. É raro encontrar alguém assim no mundo de hoje. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Laura. Ela queria gritar que ele não a conhecia de verdade, que toda sua vida anterior havia sido baseada exatamente nas frivolidades que ele desprezava. Mas também sabia que havia mudado, que o amor por ele e a experiência de viver uma vida autêntica haviam despertado aspectos de sua personalidade que nem ela mesma conhecia. A pessoa que Rafael amava era real, mesmo que construída sobre uma mentira. O ponto de virada chegou numa tarde de junho, quando Laura estava saindo da universidade e viu uma limusine preta parada em frente ao portão. Seu coração gelou quando reconheceu a placa. Era o carro da família. Helena desceu do veículo usando um conjunto de grife e óculos escuros, chamando a atenção de todos os estudantes que passavam. Laura, preciso falar com você imediatamente, gritou ela, sem se importar com os olhares curiosos. Laura correu até ela, puxando-a para longe da multidão. Mãe, o que está fazendo aqui? Combinamos que eu precisava de tempo. Seu tempo acabou, querida, disse Helena com firmeza. Seu pai está enfrentando problemas sérios na empresa. Precisamos de você de volta, agora. Além disso, já conversamos com a família dos Andreatt. O filho deles, Marcelo, está interessado em um compromisso sério. É uma oportunidade perfeita para fortalecer nossos negócios e sua posição social. Laura sentiu o mundo girar ao seu redor. Marcelo Andreatt era tudo o que ela havia tentado fugir. Rico, superficial, interessado apenas em status e aparências. Eu não vou me casar com Marcelo, nem voltar para aquela vida, disse ela, tentando manter a voz firme. Helena suspirou impaciente. Laura, você já brincou o suficiente de ser uma pessoa comum. Olhe ao seu redor. Ela gesticulou em direção aos estudantes que passavam com roupas simples e mochilas gastas. Estas pessoas vivem vidas limitadas, sem perspectivas reais de crescimento. Você tem a chance de fazer a diferença no mundo, de liderar, de construir algo grande. Por que desperdiçar isso fingindo ser algo que não é? Laura olhou para a mãe com uma mistura de raiva e tristeza. Talvez porque pela primeira vez na vida, ou me sinta realmente viva, respondeu ela. A discussão se prolongou por mais 20 minutos, até que Helena finalmente desistiu temporariamente. Você tem 48 horas para voltar para casa, Laura. Depois disso, seu pai vai tomar medidas mais drásticas. Ela entrou na limusine sem se despedir, deixando Laura parada na calçada, tremendo de nervosismo e medo. Quando se virou, viu Rafael aproximando-se com uma expressão preocupada. Está tudo bem? Quem era aquela mulher? Laura sentiu um pânico, momentâneo. Era uma parente distante. Problemas de família? Sabe como é? Rafael a abraçou carinhosamente, e Laura se permitiu ficar alguns momentos em seus braços, absorvendo a sensação de segurança e amor que ele proporcionava. Se quiser conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui, murmurou ele em seu ouvido. Não importa o que seja, vamos enfrentar juntos. As palavras dele quase fizeram Laura desabar em lágrimas. Como ele poderia prometer enfrentar qualquer coisa, juntos se nem sequer sabia quem ela realmente era? Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do apartamento pequeno, pensando em todas as possibilidades e consequências de suas escolhas. Se voltasse para casa e assumisse seu papel de herdeira, perderia Rafael para sempre. Ele jamais a perdoaria pela mentira. E mesmo que perdoasse, como poderiam ter um relacionamento real quando vinham de mundos tão diferentes? Mas se continuasse fingindo ser quem não era, estaria construindo uma vida inteira sobre uma base falsa. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma resolução firme. Contaria a verdade para Rafael.
ele merecia saber quem ela realmente era. E ela merecia a chance de descobrir se o amor deles era forte o suficiente para superar as diferenças de classe social. Marcaram de se encontrar no parque próximo à universidade, um local que havia se tornado especial para eles, onde costumavam conversar sobre seus sonhos e planos futuros. Rafael chegou com seu sorriso habitual, carregando um pequeno buquê de margaridas que havia comprado de um vendedor ambulante. "Para a mulher mais linda do mundo", disse ele, beijando seu rosto com carinho. Laura aceitou as flores com o coração apertado, sabendo que talvez fosse a última vez que receberia um gesto tão simples e genuíno dele. "Rafael, preciso conversar sobre uma coisa muito importante", começou ela, sua voz tremula de nervosismo. "É sobre mim, sobre minha vida antes de nos conhecermos." Rafael percebeu a seriedade em seu tom e se sentou ao lado dela no banco, segurando suas mãos. "Pode falar o que for, Laura. Nada vai mudar o que sinto por você." Laura respirou fundo, procurando coragem nas palavras dele. "Meu nome completo é Laura Mendonça. Minha família. Eles são donos de uma das maiores empresas do país. Eu não sou uma estudante comum, Rafael. Ou sou. Rica. Muito rica." As palavras saíram em um jorro rápido, como se ela precisasse falar tudo, antes de perder a coragem. Rafael soltou suas mãos lentamente, sua expressão mudando de confusão para compreensão e depois para algo que Laura não conseguiu decifrar completamente. "Mendonça. Como Mendonça Indústrias." Ele passou a mão pelos cabelos, obviamente tentando processar a informação. "Laura, você está dizendo que sua família é dona de uma das maiores empresas do país e você está aqui, fingindo ser uma estudante universitária comum." A incredulidade em sua voz fez o coração de Laura se partir em pedaços. "Eu não estava fingindo ser alguém que não sou", disse ela desesperadamente. "Eu estava tentando descobrir quem eu realmente sou." "Rafael, toda minha vida foi controlada, cada decisão tomada por outras pessoas. Eu nunca havia tido a chance de escolher meu próprio caminho, de conhecer pessoas reais, de sentir algo genuíno. Você mudou tudo isso. Você me mostrou como é viver de verdade." Rafael se levantou do banco, andando alguns passos para longe dela, antes de se virar novamente. "Você mentiu para mim, Laura, durante meses. Você me ouviu falar sobre minhas dificuldades financeiras, sobre como é difícil pagar a universidade, sobre meus sonhos de mudar a situação da minha família. E você sabia que, com uma fração do que tem, poderia resolver todos esses problemas, sem nem sequer sentir no orçamento." A dor em sua voz era palpável, e Laura sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. "Não foi assim, Rafael. Eu me apaixonei pela sua determinação, pela sua bondade, pela forma como você se importa com as pessoas. Eu nunca quis que você fosse diferente. Mas eu teria sido diferente, se soubesse a verdade", respondeu Rafael, sentando-se novamente no banco, mas mantendo distância dela. "Como posso saber o que é real no que vivemos? Você disse que me amava, mas estava vivendo uma fantasia, brincando de ser pobre, enquanto eu luto todos os dias para conseguir um futuro melhor." Laura tentou se aproximar dele, mas Rafael fez um gesto para que ela parasse. "Eu preciso pensar sobre tudo isso, Laura. Preciso entender o que realmente aconteceu entre nós." Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Laura. Rafael não apareceu na universidade, não respondeu suas mensagens, não atendeu suas ligações. Ela continuou frequentando as aulas e participando do projeto voluntário, mas se sentia como um fantasma, apenas cumprindo movimentos automáticos enquanto seu coração estava despedaçado. As crianças notaram sua tristeza e tentavam animá-la com desenhos e abraços, o que só piorava sua sensação de culpa e perda. Marina foi quem finalmente trouxe notícias de Rafael. "Ele está passando por um momento difícil", disse ela durante o intervalo entre as aulas. "Contou para mim e para o Carlos sobre vocês dois. Laura, por que não disse a verdade desde o início?" Laura olhou para a amiga com olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu tinha medo", admitiu ela. "Medo de não ser aceita, de ser julgada, de perder a única chance que eu tinha de viver uma vida real." Marina suspirou, sentando-se ao lado dela. "El, entendo seus motivos, mas Rafael se sente traído. Ele disse que não sabe mais o que foi verdadeiro no relacionamento de vocês." "Tudo foi verdadeiro", disse Laura com voz desesperada.
meus sentimentos, minha paixão pelo projeto, minha vontade de ajudar as crianças, meu amor por ele. Tudo isso é real. A única coisa falsa foi minha identidade superficial. Marina observou a amiga por alguns momentos em silêncio antes de falar. Talvez você precise provar isso para ele, Laura. Não com palavras, mas com ações. Mostre que a pessoa que ele conheceu e amou é quem você realmente é, independente do dinheiro da sua família. Enquanto isso, a pressão da família de Laura intensificava-se a cada dia. Eduardo apareceu pessoalmente em seu apartamento numa quinta-feira à noite, usando seu terno mais intimidador e uma expressão sombria. Laura, esta brincadeira termina agora, disse ele assim que ela abriu a porta. Você tem 24 horas para arrumar suas coisas e voltar para casa. Já marquei seu casamento com Marcelo Andoit para o final do ano. Laura sentiu uma força que não sabia que possuía surgir de dentro dela. Eu não vou me casar com Marcelo, pai, e não vou voltar para aquela vida de aparências e falsidade. Você não tem escolha, replicou Eduardo friamente. Se não voltar por bem, vou cortar todos os seus recursos financeiros. Veremos quanto tempo você aguenta viver nesta situação. Ele olhou ao redor do apartamento simples com desdém. Lara endireitou os ombros, encarando o pai com determinação. Então corte. Eu prefiro ser pobre e feliz do que rica e miserável. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, claramente não esperando essa reação. Você vai se arrepender desta decisão, Laura? O mundo real é muito mais duro do que você imagina. Depois que o pai saiu, Laura se sentou no sofá pequeno de seu apartamento e tentou assimilar o que havia acabado de acontecer. Em questão de semanas, havia perdido o amor de sua vida e agora estava perdendo também o apoio financeiro da família. Mas, estranhamente, não se sentia desesperada. Pela primeira vez, havia tomado uma decisão completamente sua, havia defendido seus valores e suas escolhas. Isso tinha um valor que o dinheiro não podia comprar. No sábado seguinte, Laura chegou ao projeto voluntário determinada a continuar o trabalho, mesmo que Rafael não estivesse mais lá. Para sua surpresa, ele estava na sala de aula, organizando os materiais com a mesma dedicação de sempre. Quando a viu, parou o que estava fazendo e a encarou em silêncio por alguns segundos. Oi, disse ele finalmente, sua voz mais cautelosa do que costumava ser. Oi, respondeu Laura, sentindo o coração acelerar só de vê-lo novamente. Trabalharam, em silêncio durante a maior parte da manhã, cada um focado em suas respectivas turmas de crianças. Mas Laura podia sentir os olhares ocasionais de Rafael, como se ele estivesse tentando decifrar algo. Durante o intervalo, enquanto as crianças brincavam no pátio, ele se aproximou dela. Marina me disse que você brigou com sua família, disse ele, sem rodeios. É verdade que eles cortaram seu apoio financeiro? Laura assentiu, evitando olhar diretamente para ele. Eu escolhi ficar aqui, Rafael. Escolhi esta vida, estas pessoas, este trabalho. Escolhi você, mesmo sabendo que poderia perder. Lou. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando as crianças brincarem. Eu passei a semana inteira tentando entender o que sinto, disse ele finalmente. Raiva, tristeza, confusão. Mas também saudade. Muita saudade. Laura sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Eu também senti muita sua falta, murmurou ela. Todos os dias. Rafael se virou para olhá-la diretamente. A questão é: posso confiar em você novamente? Como posso ter certeza de que não haverá mais mentiras? Não posso prometer que não cometerá erros, respondeu Laura honestamente. Mas posso prometer que nunca mais vou mentir sobre quem eu sou. E posso provar que a pessoa que você conheceu e amou é real. Rafael arqueou uma sobrancelha. Como? Laura respirou fundo, preparando-se para a declaração mais importante de sua vida. Vou usar toda a minha herança para criar uma fundação educacional. Vamos construir escolas em comunidades carentes, oferecer bolsas de estudo, criar programas de capacitação de professores. Você sempre disse que a educação pode transformar o mundo. Vamos transformá-lo juntos. A expressão de Rafael mudou completamente. Ele a encarou com uma mistura de surpresa, admiração e algo que parecia muito com o amor que ela havia perdido. Você faria isso? Abriria mão de toda a sua riqueza? Laura assentiu sem hesitação.
O dinheiro nunca me fez feliz, Rafael. Mas vocês, as crianças, este trabalho, o sentimento de estar fazendo a diferença. Isso sim me faz feliz. Prefiro usar minha herança para algo que realmente importa do que guardá-la em bancos enquanto finjo ser alguém que não sou. Naquele momento, a pequena Giovanna correu até eles, abraçando as pernas de Laura como sempre fazia. Tia Laura, você estava triste na semana passada, mas agora está sorrindo de novo. Isso significa que você não vai mais embora? Laura se agachou para ficar na altura da menina, sentindo lágrimas de emoção se formarem em seus olhos. Não, vou embora nunca mais, eu prometo. A menina bateu palmas de alegria, antes de correr de volta para as brincadeiras. Rafael observou a cena com um sorriso que Laura não via havia uma semana. Ela tem razão. Você está sorrindo de novo, disse ele, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. E eu também estou. Laura aceitou sua mão, sentindo a familiar eletricidade do toque dele. Isso significa que podemos tentar novamente? Perguntou ela, mal ousando respirar, enquanto esperava a resposta. Significa que quero tentar, respondeu Rafael, puxando-a gentilmente para mais perto. Não vai ser fácil, Laura. Temos que reconstruir a confiança, aprender a lidar com nossas diferenças, enfrentar os julgamentos das pessoas. Mas se você está disposta a lutar por nós, eu também estou. Laura sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Estou disposta a lutar por tudo o que realmente importa, disse ela, e você é a coisa mais importante da minha vida. O segundo beijo deles foi ainda mais intenso que o primeiro, carregado não apenas de paixão, mas de perdão, compreensão e um amor que havia sido testado e havia sobrevivido. Quando se separaram, Laura sabia que tinha um longo caminho pela frente, precisaria lidar com a rejeição de sua família, aprender a viver com recursos limitados, enfrentar os desafios de construir uma fundação educacional. Mas também sabia que não estaria sozinha nos meses seguintes. Laura e Rafael trabalharam juntos para transformar o sonho da fundação em realidade. Ela usou seus contatos do mundo empresarial para conseguir apoio e parcerias, enquanto Rafael contribuía com sua expertise pedagógica e seu conhecimento das necessidades reais das comunidades carentes. A primeira escola da Fundação Esperança foi inaugurada exatamente um ano após o dia em que se conheceram, na mesma comunidade, onde faziam trabalho voluntário. A cerimônia de inauguração foi simples mas emocionante. Dezenas de crianças correram pelos corredores novos, explorando as salas de aula equipada com materiais modernos, a biblioteca cheia de livros coloridos, o laboratório de informática que abriria portas para o mundo digital. Giovanna, agora com um ano a mais e lendo fluentemente, foi escolhida para cortar a fita inaugural. Esta escola é para todas as crianças que sonham grande, disse ela no microfone, com a confiança de alguém que havia aprendido que sonhos podem se tornar realidade. Laura observava tudo ao lado de Rafael, usando um vestido simples e sapatos baixos, mas sentindo-se mais elegante do que jamais se sentira em qualquer gala beneficente. Conseguimos, murmurou Rafael em seu ouvido, beijando seu rosto com ternura. Realmente conseguimos fazer a diferença. Laura assentiu, observando as crianças brincarem e estudarem nos novos espaços. Este é apenas o começo, disse ela. Temos muito mais escolas para construir, muito mais vidas para tocar. A relação deles também havia se fortalecido, através dos desafios. Rafael havia aprendido a aceitar que Laura vinha de um mundo privilegiado, mas também a reconhecer que ela havia escolhido conscientemente abandonar esse mundo por algo mais significativo. Laura havia aprendido a valorizar as pequenas coisas da vida, a encontrar alegria em momentos simples, a compreender que o verdadeiro luxo estava nos relacionamentos autênticos e no trabalho que tinha propósito. E eles se casaram numa cerimônia simples, na primeira escola que construíram juntos, com as crianças do projeto como damas de honra e pajens. Helena e Eduardo não compareceram, ainda magoados com a escolha da filha, mas Laura não se sentiu triste. Estava rodeada pelas pessoas que realmente amava e que a amavam pelo que ela realmente era. A mãe de Rafael chorou de emoção ao ver o filho realizando seu sonho de transformar vidas através da educação e abraçou Laura como se fosse sua própria filha.
Você trouxe luz para a vida do meu filho, disse Dona Rosa para Laura durante a festa, não apenas o amor romântico, mas a possibilidade de sonhar maior, de fazer mais diferença no mundo. Laura segurou as mãos calejadas da sogra, sentindo uma conexão profunda com aquela mulher simples que havia criado um homem extraordinário. Na verdade, foi ele quem trouxe luz para a minha vida, respondeu ela. Rafael me ensinou o que realmente importa. 5 anos depois, a Fundação Esperança havia se tornado uma das organizações educacionais mais respeitadas do país. Tinham 15 escolas em funcionamento, um programa de capacitação de professores que atendia centenas de profissionais anualmente e milhares de crianças que estavam tendo acesso à educação de qualidade. Laura havia completado seu curso de pedagogia e trabalhava diretamente com as comunidades, enquanto Rafael havia se tornado um educador reconhecido nacionalmente por suas metodologias inovadoras. Giovanna, já uma adolescente determinada, visitava Laura e Rafael regularmente. Havia se tornado uma das melhores alunas da escola e sonhava em ser professora como eles. Tia Laura, disse ela durante uma dessas visitas, lembra quando você me perguntou o que eu queria ser quando crescesse, e eu disse que queria ser igual a você. Hoje eu sei que você não sabia quem realmente era naquela época. Mas eu sabia. Eu via quem você era por dentro, e era alguém especial. Laura abraçou a menina, que havia se tornado uma jovem sábia, sentindo orgulho e gratitude em medidas iguais. Certa noite, Laura e Rafael estavam sentados na varanda de sua casa simples, observando as estrelas e conversando sobre os planos para o próximo ano. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Rafael, segurando a mão da esposa. Laura pensou por alguns momentos antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para ter coragem de ser autêntica, disse ela. Mas não me arrependo de nenhuma das escolhas que fiz depois que te conheci. Cada dificuldade, cada desafio, cada momento de incerteza valeu a pena para chegar até aqui. Rafael trouxe a mão dela até os lábios, beijando seus dedos com carinho. Eu te amo, Laura. Não a herdeira milionária, não a diretora de fundação, mas você. A mulher que escolheu o amor verdadeiro ao invés do conforto, que optou por fazer a diferença ao invés de apenas existir. Laura sentiu lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. E eu te amo, Rafael, por me mostrar que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em propósito, em conexões humanas, em amor genuíno. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro e refletindo sobre a jornada que os havia levado até ali. Laura pensou na jovem insegura e perdida que havia saído da mansão familiar anos atrás, procurando por uma identidade que não sabia se existia. Agora sabia exatamente quem era. Uma mulher que havia encontrado seu propósito, seu amor verdadeiro, e sua forma de contribuir para um mundo melhor. Sabe o que é mais incrível? Disse Laura, quebrando o silêncio. No mundo de onde eu vim, as pessoas sempre diziam que o amor verdadeiro era um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de ter, que era mais importante casar por interesse, por posição social, por conveniência. Agora eu sei que o amor verdadeiro não é um luxo, é uma necessidade, é o que dá sentido a tudo o mais. Rafael sorriu, puxando-a para mais perto. E o mais incrível é que, quando você encontra esse amor verdadeiro, ele te transforma em uma versão melhor de você mesmo. Laura assentiu, apoiando a cabeça no ombro do marido. Você me fez descobrir quem eu realmente sou, Rafael. Não apenas me aceitou como eu era, mas me desafiou a ser melhor, a usar meus privilégios para algo maior, a encontrar minha verdadeira vocação. Ela olhou para as estrelas, pensando em todas as crianças que estavam dormindo naquela noite com sonhos maiores por causa do trabalho que faziam juntos. E agora temos a oportunidade de ajudar outras pessoas a descobrirem quem realmente são também. Naquele momento, Laura compreendeu completamente que havia feito as escolhas certas. Não havia garantias de que seria fácil, mas havia a certeza de que seria verdadeiro. E no final, a verdade e o amor genuíno valiam qualquer sacrifício que tivesse sido necessário fazer. Ela havia trocado uma vida de aparências por uma vida de propósito, uma herança material por um legado emocional e social, e no processo havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também a si mesma.